Olá pessoal, há um tempo atrás eu recebi uma mensagem no WhatsApp. A primeira pessoa que mandou foi minha mãe. Logo depois eu recebi de alguns amigos, alguns grupos, né? E minha mãe ela mandou e falou assim: olha, me ligou, dá uma lida na mensagem que eu te mandei agora no WhatsApp aí. Muito importante, hein? Se protege, hein, meu filho? Aí eu fui ler a mensagem. E a mensagem era isso daqui, vou ler para vocês aqui, ó. A partir de amanhã, às 5h27 da manhã, vivenciaremos o fenômeno Aphelion. E aí a pessoa que redigiu esse texto fez questão de escrever Aphelion de uma maneira bem pomposa, né? Onde a Terra estará muito distante do Sol. Não podemos ver o fenômeno, mas podemos sentir seu impacto. Isso vai durar até agosto. Teremos um clima frio, mais do que o frio normal anterior, o que afetará a gripe e nos trará tosse, falta de ar e etc. Portanto, vamos todos aumentar a imunidade bebendo ou tomando muitas vitaminas ou suplementos para que nossa imunidade seja forte. A distância, aí ele continua a mensagem, a distância da Terra ao Sol é de 5 minutos-luz, ou 90 milhões de quilômetros. O fenômeno do afélio acontece a 152 milhões de quilômetros, ou seja, 66% a mais da distância média da Terra. Assim, o ar fica mais frio e o impacto no corpo não é bom, porque ele não está acostumado a essa temperatura. Por esse motivo, manter nossa condição de saúde para nós é fundamental para nos mantermos saudáveis com tais condições climáticas. Não deixe que isso seja uma desculpa para a próxima fase do corona. Nota: por favor, compartilhem essa informação. Eu peguei o telefone, liguei para minha mãe e falei: mãe, é fake total. Não se preocupa, mãe. Se você quiser saber o que é o afélio e o que é fake nessa mensagem, aliás, está até difícil encontrar coisas verdadeiras nessa mensagem. Mas se você quiser saber o que é isso, fica aqui comigo. Depois da vinheta, eu vou te explicar tudo sobre a órbita da Terra em torno do Sol e principalmente o que é o afélio. Canal Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. Antes de falarmos da órbita da Terra em torno do Sol e o que é o tal do afélio, precisamos voltar um pouquinho no tempo e entender o que são as órbitas. Até meados do ano 1609, os astrônomos daqueles tempos acreditavam que todas as órbitas eram perfeitamente circulares. Embora boa parte do mundo científico do início do século XVII acreditasse no geocentrismo, ou seja, que todos os corpos celestes, inclusive o Sol, orbitavam a Terra, e ela era o centro do universo, havia a corrente dos heliocentristas, ou seja, a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol, e todos os objetos celestes conhecidos naquele tempo orbitavam o Sol. Sendo assim, vamos seguir daqui em diante junto aos heliocentristas, até porque já sabemos que os objetos aqui no Sistema Solar orbitam o Sol. Dito isso, voltemos às órbitas circulares, as quais eram um modelo padrão para o mundo científico daqueles tempos. Se uma órbita for circular, todos os planetas deveriam manterem-se eternamente numa distância fixa do Sol, regra que acabou indo no sentido contrário às observações que um grande astrônomo daqueles tempos estava fazendo. Essa crença nas órbitas circulares perdurou até o ano de 1609, quando então, o matemático e astrônomo Johannes Kepler, nascido no Sacro Império Romano Germânico, numa região onde hoje é a Alemanha, divulgou as suas duas primeiras leis, que mais tarde teve o acréscimo de uma terceira lei, conhecidas atualmente pelas três leis de Kepler. Kepler passou mais de uma década estudando a órbita do planeta Marte, e com os dados que ele teve acesso das observações de outro astrônomo muito famoso naqueles tempos, chamado de Tycho Brahe, ele concluiu que Marte não poderia ter uma órbita circular, mas sim elíptica. Ele percebeu que isso não se aplicava apenas ao planeta Marte,
mas também para os demais planetas conhecidos naqueles tempos, ou seja, Mercúrio, Vênus, a nossa própria Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Com essa descoberta, Kepler escreveu a sua primeira lei, cujo título era a Lei das Órbitas, mas também é conhecida como a primeira lei de Kepler, a qual dizia que a órbita dos planetas em torno do Sol é elíptica e contém o Sol em um dos focos. Mas o que é uma elipse? Basicamente, de modo bem simplório para explicarmos o que seria uma elipse, podemos dizer que uma elipse é um círculo achatado, como vocês podem ver nessa animação aqui na tela. E o que seriam os focos da elipse? Uma definição matemática para os focos de uma elipse pode ser dita como sendo dois pontos especiais localizados no eixo maior da elipse, que possuem uma propriedade única. Para qualquer ponto na elipse, a soma das distâncias desse ponto aos dois focos é sempre constante. Em outras palavras, se você escolher um ponto qualquer na elipse e medir a distância desse ponto até cada um dos focos, e em seguida somar essas duas distâncias, o resultado será sempre o mesmo valor, independente do ponto escolhido. Em resumo, os focos da elipse são pontos que ajudam a definir a forma e a propriedade característica dessa figura geométrica. Para desenharmos uma elipse, é bem simples. Uma forma bem legal e assertiva de fazermos isso seria fixar dois alfinetes no mesmo plano e interligá-los por um barbante, por exemplo, fazendo girar quando fixado em um lápis ou numa caneta. Está pronta a elipse, e os focos dela seriam os alfinetes. Como Kepler nos ensina, o Sol, a nossa estrela, está localizada num desses focos das órbitas elípticas. O que mede esse achatamento de uma elipse é definido pela excentricidade da elipse, mas não vamos entrar em mais detalhes aqui sobre a construção analítica de uma elipse. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que explicam bem as propriedades geométricas da elipse, e ao final desse vídeo, vou deixar um card recomendando um vídeo sobre isso, caso você queira se aprofundar no estudo das elipses. Sendo assim, como definido pela primeira lei de Kepler, que nos ensina que as órbitas dos planetas não são circulares, mas sim elípticas, fica bem fácil agora perceber que, diferentemente de uma órbita circular, onde os planetas são equidistantes do Sol, independente de suas posições nessas órbitas, uma órbita elíptica não pode ter essa característica. Em qualquer ponto de uma órbita elíptica, os planetas estarão a distâncias diferentes do Sol. Sendo assim, podemos concluir que haverá um ponto da órbita de um planeta onde ele ficará mais perto do Sol, bem como um ponto onde ele ficará mais longe dele. O ponto onde a Terra se localiza mais perto do Sol se chama periélio, que é um termo utilizado na astronomia para descrever o ponto de uma órbita elíptica de um objeto celeste, como um planeta ou um cometa, em que ele está mais próximo do Sol. Especificamente, o periélio refere-se ao ponto de máxima aproximação ao Sol em uma órbita elíptica. O termo periélio tem origem no idioma grego, onde peri, que significa próximo, se une a hélios, que significa Sol, que juntos formam a palavra periélio, que significa próximo ao Sol. O periélio é o oposto do afélio, que é o ponto de máximo afastamento do Sol em uma órbita elíptica, onde afélio também se origina do idioma grego, onde a junção dos termos em grego significa longe do Sol. Toda órbita elíptica tem o que chamamos de semi-eixo maior, que é uma medida que descreve a distância média entre o objeto em órbita e o corpo celeste ao redor do qual ele orbita. O semi-eixo maior da órbita da Terra vale exatamente 149.598.023 km, e isso, nada mais é, que a distância média da Terra para o Sol. No periélio, ou seja, no ponto mais próximo do Sol, a Terra dista 147.098.450 km do Sol, enquanto que no afélio, o ponto mais distante da Terra para o Sol, a distância para a nossa estrela é de 152.097.597 km. Analisando o que a mensagem dizia, vamos esclarecer os 6 principais erros nela contida. O erro de número 4 dessa mensagem diz que a distância da Terra para o Sol é de 90 milhões de quilômetros, ou 5 minutos-luz. Já vimos aqui que isso não é verdade,
pois já dissemos que a distância média da Terra ao Sol equivale a aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Isso é tanto inverdadeiro quanto alguém dizer que a Terra é plana. 90 milhões de quilômetros, para se ter uma ideia, é um ponto que fica entre as órbitas de Mercúrio e Vênus. Portanto, se a Terra estivesse ali, ela deveria ser o segundo planeta mais próximo do Sol, e não o planeta Vênus, que seria o terceiro mais próximo. E será que a luz do Sol demora 5 minutos para chegar até a Terra? Vamos ver. Para calcular isso, é muito simples. Basta dividirmos a distância da Terra para o Sol pela velocidade da luz. Então, como sabemos que a velocidade da luz equivale a 299.792,459 km por segundo, teremos que o tempo que a luz do Sol leva para chegar até a Terra será de 499 segundos, o que equivale a 8 minutos e 19 segundos. Portanto, essa é a distância da Terra ao Sol, ou seja, 8 minutos e 19 segundos luz, e não os 5 minutos luz escrito na mensagem. No primeiro erro, logo no início da mensagem, onde se diz que no afélio a Terra fica muito distante do Sol, vemos que não é verdade. A diferença entre o afélio e a distância média da Terra para o Sol é de quase 2,5 milhões de quilômetros, e isso não pode ser descrito como uma grande variação de distância. Essa variação é de apenas 1,7% de quilômetros a mais, e sinceramente, não podemos classificar isso como uma grande distância. O erro de número 5 dessa mensagem diz que durante o afélio, a Terra fica 66% mais distante do Sol que o normal. Já vimos aqui que, comparando a variação entre a distância da Terra no afélio para a sua distância média, é de apenas 1,7%. Agora, analisando a diferença entre o afélio e o periélio, encontramos uma variação de quase 5 milhões de quilômetros, e essa variação da distância entre o afélio e o periélio é de apenas 3,4%, e não os 66% mencionado na mensagem fake. Se a variação de distância entre o afélio e o periélio da Terra fosse realmente 66%, no afélio, a Terra deveria estar a uma distância do Sol pouco maior que 244 milhões de quilômetros. A distância média, ou seja, o semi-eixo maior da órbita do planeta Marte, é de 228 milhões de quilômetros, o que significa que se essa mensagem estivesse certa, o afélio da Terra estaria além da órbita de Marte. Se isso fosse verdade, certamente nem a Terra nem Marte existiriam como conhecemos, pois provavelmente o caos orbital gerado por essa configuração absurda destruiria ambos os planetas. O erro de número 2 dessa mensagem cita que o afélio dura até agosto, o que também não é verdade. O afélio é um ponto mínimo por onde a Terra passa numa fração mínima de segundos, para depois seguir a sua órbita elíptica. No caso da Terra, o afélio ocorre, em média, por volta do dia 4 de julho de cada ano. Nesse ano de 2023, o afélio se deu no dia 6 de julho às 17 horas e 6 minutos. Às 17 horas e 7 minutos, a Terra já não estava mais no afélio, há pelo menos 59 segundos atrás. Portanto, o afélio não é um fenômeno que dura um longo prazo, mas sim um evento que dura microsegundos. Finalmente, os erros de número 3 e 6 são idênticos, onde se diz que, no afélio, o clima e o ar ficam mais frios. A variação de distância da Terra para o Sol, como vimos, existe. No periélio, o objeto está mais próximo do Sol, e portanto, experimenta maior intensidade de radiação solar. No afélio, a Terra recebe um pouco menos de radiação solar em comparação com o periélio, mas essa diferença na distância não é a principal causa da Terra ficar mais fria ou mais quente, nem muito menos é a causa das estações do ano. De fato, essa diferença de distância da Terra para o Sol entre o periélio e o afélio pode ter um efeito leve na distribuição de radiação solar recebida em diferentes latitudes terrestres, mas preste atenção, um efeito leve, não um caos climático como a mensagem quis passar. O que afeta o clima na Terra, e que mais influencia ele, é a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano orbital, que resulta em variações sazonais na quantidade de radiação solar recebida em diferentes regiões, o que caracteriza as estações do ano.
Além disso, as correntes oceânicas, a circulação atmosférica impulsionada por diferenças de temperatura e pressão, e a topografia do terreno, afetam muito mais o clima da Terra, que o simples fato da Terra atingir os pontos de afélio e periélio uma vez a cada ano. Além disso, a ocorrência de fenômenos naturais, como El Niño e Laninha, afetam as temperaturas e os padrões de precipitação em diferentes partes do mundo muito mais que a passagem da Terra pelo afélio, além, é claro, da variação da concentração de gases do efeito estufa na nossa atmosfera. Agora, sendo justo, vamos enaltecer a única verdade contida nessa mensagem, e ela se encontra na afirmação de que no afélio, a Terra se encontra a 152 milhões de quilômetros de distância do Sol. Essa é a única frase verdadeira nessa calamitosa fake news. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui 2 cards recomendando outros 2 vídeos aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. No primeiro vídeo eu falo sobre as 3 leis de Kepler, e no segundo vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre os equinócios e as estações do ano. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo.